Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Estamos aqui, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje para falar de mindfulness para vocês, né? O que que é o mindfulness, como a gente trabalha o mindfulness dentro da terapia de aceitação e compromisso. Porque a gente vê como uma ferramenta muito importante, potente para as intervenções e quanto está extremamente conectada com tanto o momento presente e outros processos do Hexaflex. Isso aí, né? Então, vamos começando, acho que falar um pouquinho sobre o mindfulness, o que que é, como definir. O mindfulness é um tipo de meditação, mas diferente das meditações que a gente já está acostumada, ou pelo menos tradicionalmente se falavam no passado. Eu não sei qual é a sua história com meditação, Ana, ou até com o tema, mas assim, eu sempre escutei muito falar de meditação como se fosse aquela prática em que a pessoa tinha que ficar quietinha no cantinho dela, esvaziar a mente, não pensar em nada. Tati, eu tive contato com meditação, acho que foi no período da faculdade, eu frequentei um período a filosofia budista, e aí tinha as Uhum. práticas de meditação, mas eram bem diferentes do que a gente chama de mindfulness. Então, eram bem diferentes porque tinha que ficar quietinho, aí era ruim, assim, de ser bem desconfortável para mim, que não era habituada a ter que ficar sentada com as pernas em formato de índia, aquilo formigava. Essa era a proposta, mas é diferente do que eu vejo assim nas minhas intervenções em terapia também. Isso, e eu acho que assim, muita gente se afasta do mindfulness erroneamente, achando que o mindfulness seria esse tipo de meditação tradicional, que eu acho que incomoda muita gente em pensar assim. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, uma amiga minha falou: eu fui num retiro e lá a gente faz meditação, a gente tem que ficar 2 dias sem conversar com ninguém. E eu me lembro que na época me deu um desconforto tão grande que eu falei assim: nossa, e você escolheu ir nisso? Tipo assim, ficar 2 dias sem falar com ninguém, né? Eu me deu um desconforto tão grande que eu pensei assim: não, eu não gosto disso, isso seria uma coisa que me afastaria da meditação, ao invés de me aproximar das práticas meditativas. Aí eu acho que vem o mindfulness com uma proposta um pouquinho diferente dessa, que eu acho que hoje aproxima muito mais as pessoas de práticas meditativas, né? E práticas de atenção plena, atenção ao momento De presente. consciência corporal, né? Isso mesmo, que eu acho que o mindfulness ele vem como uma proposta que não é que eu acho que para mim está muito em sintonia com a arte. Porque assim, ó, veja, não é esvaziar a mente, não é não pensar e não sentir. Né? Eu acho que o mindfulness ele vem com a proposta de atenção plena mesmo, como diz, prática de atenção plena. Fazer uma atividade de cada vez, prestando atenção naquilo que você está fazendo. E o que o corpo também está respondendo em cada ação. Como que o Isso aí. corpo experiencia, quais são as respostas corporais. Então, mindfulness, eu acho assim, que é uma prática tão gostosa quando a gente consegue aplicar, e eu digo gostosa para nós, enquanto terapeutas, porque no início tinha muito desconforto. Eu pensava, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo Sim, certo? Será sim. que é isso mesmo? E aí eu vejo bastante terapeuta resistente ainda em aplicar mindfulness por conta do próprio desconforto de achar que não está fazendo certo. Isso, e também eu acho que o terapeuta que não consegue experienciar mindfulness em alguns momentos, tá, gente? Não está dizendo aqui que a gente consegue ser plena e fazer atividades, né, fazer mindfulness todos os dias, o dia inteiro, com tudo que a gente faz. Não, não é isso. Mas eu acho que assim, o terapeuta que não consegue experienciar na sua própria vida alguns momentos em que ele fez mindfulness, ele raramente compra a ideia para aplicar com os pacientes. É porque a gente tem que comprar a ideia, a gente tem que acreditar que aquilo vai ser bom para o paciente. Até para a gente poder orientar, né? Isso. Porque se a gente não acredita que isso vai ser bom para o paciente, a gente não vai, né, propor a ideia para ele. Então, eu acho que o primeiro passo para quem tem interesse de usar o mindfulness como um recurso da psicoterapia é começar a tentar, eu quero frisar a palavra, tentar, colocar o mindfulness em algumas atividades da sua própria vida e se permitir sentir em todos os sentidos, tá? Sentir em termos de sentimento, sentir em termos de sensação corporal, como a Ana falou, os efeitos que o mindfulness traz para você.
Eu acho que é o primeiro ponto. E vocês podem fazer isso de várias formas, né? Acho que a gente pode dar alguns exemplos aqui, né, Ana? Vamos, mas eu acho que primeiro é importante, então, diferenciar o que seria a meditação, especificamente, do que o próprio mindfulness. Né? Porque a meditação depende do foco, da filosofia, às vezes você tem prática de yoga, então tem esse movimento ali de silenciar e entrar em contato com alguns pensamentos, observar pensamento indo e vindo, até aí, ok. O que muita gente diz que é desconfortável, tem prática que não pode falar por alguns dias, tem prática que é como eu não gostei, que foi ficar sentado numa determinada posição, tem práticas que é ficar virada para a parede, olhando para uma parede branca. Então, tem várias práticas que cada um vai dizer o que faz sentido ou não para si. Mas o mindfulness não é essa regra, esse segmento de regra, ter que fazer isso. É uma abertura com mais consciência, com mais curiosidade, porque está acontecendo no seu eu de momento a momento. Então, é uma intervenção boa para a gente relaxar, relaxar que eu digo assim, não de trazer alívio, mas no sentido de desacelerar. Porque a intenção é essa, não colocar como mais uma regra a seguir, mas sim uma alternativa oposta. Então, vamos desacelerar. Aquelas pessoas que chegam falando muito no consultório, a gente mesmo que está se percebendo num dia super agitado, ou que está um turbilhão de coisas aqui dentro. Então, é desacelerar, assentar as coisas, observar o que está acontecendo e entender com essa curiosidade. Isso, e eu acho que esses exemplos que você deu, né, essas questões que você comentou da diferença das duas, eu acho que é importante a gente pensar também que, normalmente, quando a gente está praticando mindfulness, e quando a gente está praticando mindfulness, a gente pode fazer isso enquanto a gente está fazendo outras atividades do dia a dia, que eu acho que diferencia um pouquinho de algumas outras práticas meditativas. Isso mesmo. Você tem que parar tudo que você está fazendo e ir lá, sentar numa posição, ou tentar esvaziar a mente, ficar quietinho, não interagir, não conversar. Eu acho que o mindfulness, ele vem com uma proposta diferente. Por exemplo, a gente pode estar fazendo mindfulness conversando com alguém, a gente pode estar fazendo mindfulness lavando uma louça, se alimentando, né? Porque, assim, a proposta do mindfulness é essa, tô ali, tô vivendo aquele momento, enquanto eu tô fazendo aquilo ali, eu vou dar o exemplo da louça, né, para ficar mais claro, assim, enquanto eu tô lavando a louça, eu tô sentindo se a água tá quente, tá frio, qual é a sensação da água na minha mão, eu tô vendo, né, eu tô olhando... Né, da esponja, espuma. Isso, assim, eu vejo, por exemplo, diferentes texturas da louça, vou dar o um exemplo aqui, ó, tem uma textura mais lisa, outra mais grossa, a hora que eu tô lavando, que eu tô passando, eu tô olhando isso, eu tô vendo que é diferente quando eu passo a bucha dessas duas texturas, né, eu tô olhando para aquilo que eu tô fazendo naquele momento, eu estou ali no momento presente, sentindo, observando, escutando, o barulho da água que está caindo, como muda quando ela cai na pia e quando ela cai na louça. Sabe que você falou isso, Tati? Me lembrei assim de quando a gente é criança. Práticas do nosso dia a dia que podiam ser comuns quando a gente era criança e depois que a gente fica adulto, não é mais. Como ficar parado, às vezes, olhando o céu em formato de nuvem. Isso, só observando, né? Só observando aquele momento como ele é, sentindo o ar na pele, ouvindo os sons ao redor. E quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente perde muito desse contato com o presente, dessas experiências de mindfulness que naturalmente a gente tem quando é criança, mas por conta de uma vida super acelerada. Isso, que eu acho que quando a gente é criança, a gente se permite um pouco mais viver o ócio, né? De fazer as coisas mais devagar, a gente não tem tanta pressa. E eu acho que isso permite que a gente faça práticas de mindfulness mesmo sem planejar, sem pensar. Sem nem saber o que a gente está fazendo. Sem saber o que está fazendo, você está só vivendo a sua vida, né? De uma forma, a gente não tem pressa, tá vivendo, tô curtindo o momento, e que a gente vai perdendo, ainda mais no mundo acelerado que a gente tem hoje. Tô tudo corrido, eu saio daqui, vou para lá, saio de lá, já tenho horário para ir para outro lugar, então eu tô sempre pensando no que eu vou fazer, que horas são, se vai dar tempo, o que eu tenho que levar para lá, o que eu tenho que levar para cá, né? E isso dificulta a gente desacelerar. Isso, e aí o mindfulness vem com essa proposta de não é parar a mente, não é parar, desacelerar, que eu quero dizer, parar por completo, mas é mudar a nossa relação com o nosso fluxo de pensamentos, com o nosso dia a dia, com o nosso viver e experienciar.
Isso. E assim, gente, se vocês, né, eu vou pôr a proposta para vocês tentarem fazer mindfulness na vida de vocês, em qualquer coisa que vocês quiserem, pode ser lavando a louça, comendo, escovando o dente, né? Até tem uma área da nutrição hoje que desenvolveu bastante, que é o mindfulness eating, que trabalha o comer com atenção plena. Eu vou dizer que essa, para mim, é a prática que eu mais gosto, Tati. Eu Sim, gosto sim. muito. Para mim é muito prazeroso também. Eu também gosto, só que eu confesso que para mim é mais difícil. Sabe? Ah, Porque, assim, eu acho que para mim é mais desafiador, assim, que eu tenho, né, eu já tenho uma família que senta e come rápido. E a prática cultural da minha família, e eu acho que, assim, eu realmente preciso parar e pensar muito para eu fazer o mindfulness eating, sabe? Porque é uma prática muito desafiadora, porque sai muito do meu automático. Eu acho que para mim é muito mais fácil de outras formas. Tipo, cozinhar é muito mais fácil cozinhar prestando atenção no que eu estou fazendo, lavar a louça, escovar o dente. Para mim, é mais desafiador é o comer. Tem gente que fala assim, tira foto do prato. Eu falo assim, gente, mas é difícil para mim ter essa disciplina que chega o prato, eu quero comer. Eu não quero tirar foto. Eu quero, né, degustar, comer. Saborear logo. Mas sabe que para mim foi a relação que eu mudei também com a minha alimentação, foi a base de mindfulness, que foi observar o que tem no prato, de parar e observar cada elemento, sentir o cheiro. O meu namorado sempre dá risada, que eu pego, às vezes, o pão, que é um cheiro gostoso do pão, Sim, às vezes sentir o cheiro daquele pão, da textura, é sentir assim, o corpo respondendo àquele cheiro, né? Eu brinco, eu me sinto, às vezes, o cachorro do Pavlov, que daí só de sentir o cheirinho do pão já me deixa salivando, eu já fico com vontade de comer, e dependendo do tipo de alimentação, já me vem memórias na cabeça. Então, para mim, se tornou uma prática gostosa de fazer. Mas eu entendo o que você fala, porque tem também, além do hábito, né, vem fome, aí tem questão de estar com várias pessoas junto. Então, depende. Eu acho Depende que da situação, cada pessoa, né? Mas assim, eu confesso que às vezes quando eu estou muito acelerada e muito ansiosa e paro para comer devagar, prestando atenção na alimentação, faz muita diferença no dia a dia, muita. Então assim, eu falo como depoimento de uma pessoa que nunca gostou de meditação, porque eu sei uma pessoa que eu nunca gostei. Tipo, eu falava assim, igual como eu comentei aqui, né, quando a minha amiga falou 2 dias sem falar. Eu falei, meu Deus, isso é uma tortura, não vou te falar com ninguém 2 Imagina eu que dias. sou falante, eu também ia pensar a mesma coisa. Assim, você escolheu isso, tipo assim, ninguém te obrigou. Eu sinceramente pensei isso quando eu estava fazendo faculdade. Ninguém te obrigou, você escolheu isso para sua vida. Mas eu nunca gostei muito de meditação. Mas eu me propus a tentar mindfulness, entender um pouquinho como funcionaria, e eu comecei a perceber na minha pele mesmo, no meu dia a dia, como isso faz diferença. Principalmente quando a gente está muito acelerado, quando está ansioso, quando 1 milhão de pensamentos são na nossa cabeça, e a gente consegue desacelerar, né? E eu acho que tem a ver com desconectar de outras coisas que deixam a nossa atenção inflexível, que roubam a nossa atenção, que hoje tem sido um desafio cada vez maior, que é o celular. E eu penso assim, Tati, essa parte, né, de treinar a nossa atenção e de voltar intencionalmente para o presente. Esse é o ponto que se conecta muito com o momento presente do nosso Hexaflex, da ACT, mas é treinar a nossa atenção para que ela volte ao presente de uma forma intencional, que ela se desconecte de outras coisas, e ajuda muito também com a desfusão, porque em alguns momentos a pessoa ela pode estar se percebendo naqueles pensamentos super fusionados de julgamento, de avaliação, e voltar para uma prática de mindfulness ajuda também a desfusionar, a separar um pouco mais o que é o meu pensamento aqui acelerado, o que o meu corpo está sentindo, experienciando, o que está acontecendo no presente. Isso, então, eu concordo, e eu acho que eu trouxe um ponto bem importante da gente falar ali, que a atenção é uma habilidade que pode ser treinada, porque eu vejo que muitas vezes, muitas pessoas presas num self conceitual, de que assim, eu sou uma pessoa desatenta, eu não consigo prestar atenção nas coisas. Sabe que eu tenho uma disciplina na faculdade que os alunos fazem observação, e eu percebo no começo do semestre como é difícil para eles prestar atenção meia hora para observar e registrar. Meia hora, muito difícil.
né? Eu até comento com eles assim, olha, vocês já pensaram que vocês vão ter que atender um paciente lá na frente, que são 50 minutos, em que vocês não podem pegar o celular, vocês não podem ficar mexendo em outras coisas, é ali prestando atenção no que o paciente está falando, e que a atenção tem que ser treinada. E eu vejo que dá diferença. No final do semestre, é muito mais fácil do que era antes. Porque eles fizeram vários exercícios ao longo do dia, né? É treino, que é difícil. Eles falam assim, nossa, eu saí daqui com a minha cabeça doendo, porque tive que prestar atenção em meia hora e registrar um papel, né? Eu falo assim para eles, sim, mas depois vai ficando mais fácil. Imagina, né? De 50 em 50 minutos isso. E aí termina um e vem outro depois, né? Acho que é esse ponto a pensar ali, que a atenção é uma habilidade que pode ser treinada. E eu acho que o ambiente de hoje, a cultura hoje não favorece, né, o treino de atenção. Não. Porque tem muito estímulo o tempo todo, em todo momento. Esses dias eu vi alguma matéria em algum lugar que eles estavam mudando, parece, eu acho, não lembro se eram os efeitos sonoros de filme, tipo novela, essas coisas, porque eles perceberam que as pessoas deixam a TV ligada como se fosse um plano de fundo enquanto continuam mexendo no celular e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, mas sem parar de prestar atenção no que está sendo transmitido. Então, aí eu fico pensando, até isso vem se moldando hoje com essa tentativa de prender mais a atenção, porque as pessoas estão com a atenção difusionada, né? Isso, então, isso. Isso eu vejo muito acontecer. A pessoa liga a TV como plano de fundo, ou celular, ou um vídeo, ou uma música, né? Enquanto está fazendo alguma coisa. Isso. E aí a alternativa de mindfulness é esse escaneamento corporal. E aí eu fico pensando aqui, como que a gente percebe a importância de fazer isso na sessão, quando a gente observa nos clientes? Isso. No meu caso, assim, que eu vejo, quando a pessoa está falando, às vezes você percebe que ela está com uma emoção bem intensa, tá à flor da pele, ou é aquela pessoa que reclama, inclusive, se queixa de uma rotina super agitada, que não tem tempo para si, que aquela 1 hora da terapia é feita para ela, às vezes está respondendo mensagem quando está no meio da sessão e fala desculpa. Esse é o momento, fala só um pouquinho, então. Vamos parar juntos e fazer uma prática aqui de mindfulness, de observar, fazer um escaneamento corporal. Esse é o momento, né? Tanto desacelerar a pessoa que não para, quanto aquela pessoa que está com as emoções muito à flor da pele e não consegue nem descrever direito na sessão, né? Eu vejo como esses momentos importantes. E outros, às vezes, dependendo da fusão. A fusão também acho que é algo interessante. Eu acho que quando a pessoa se distrai muito com outras coisas, hoje com a terapia online, a gente vê isso, sei lá, a pessoa tá ali, a gente tá atendendo, e daí ela olha, responde uma mensagem, fala, pera só um pouquinho, que eu acho que apareceu um negócio aqui, que eu quero ver o que é, né, totalmente desconectada do momento presente. Isso quando ocorre na sessão, né, Ana? Mas eu acho que coisas semelhantes a essa, a gente também pode trabalhar com o paciente, quando ele nos relata algo parecido fora da sessão. E daí a gente pode fazer o treino em sessão para ele mobilizar ele de poder tentar em outros ambientes, generalizar para fora. Então, assim, eu estou trabalhando, daí eu começo a pensar em um monte de coisa, não consigo me concentrar, eu não estou rendendo no trabalho, ou estou estudando, pensando em pessoas que estudam para concurso ou para vestibular, né? Não estou conseguindo me concentrar. Até pessoas com problema de insônia. Eu deito na cama e começo a pensar em 1 milhão de coisas, como isso, uma prática de mindfulness pode ajudar. Exato, porque aí entra esse movimento de fazer esse escaneamento corporal, de ter uma abertura, com curiosidade do que mais está acontecendo aqui, além do que minha cabeça está me dizendo, além da minha rotina. Que eu acho que acontece em sessão e fora, né? E quando o paciente vai trazer, a gente pode ver diretamente na sessão, mas quando ele também nos traz fora da sessão esses tipos de relatos, que a gente pode preparar um exercício para fazer dentro, como exemplo, paciente, para dar um modelo, né? Para dar um modelo, para ele entender a lógica, mobilizar ele do porquê e como, né? Nas mais diversas possibilidades, para que ele consiga aplicar em outras áreas da vida. Isso. E aí, quando você estava falando, né, Tati, de ser coisas básicas, não precisar ser necessariamente a prática meditativa, ficar sentada, sem falar, enfim.
A gente deu o exemplo aqui do Mindfulness Eating. Eu sei que a nutrição comportamental usa bastante desse recurso. Trabalhos, intervenções com questões alimentares, né, de terapeutas para os clientes. Pode ser isso da comida que a gente estava dando brevemente o exemplo, mas também eu fico pensando outras coisas, até como o nosso banho, né? Uma prática super comum de todos. Tem aquele dia lá que tira para o tal do banho premium, faz isso. O banho premium abaixa a luz, né? Você se coloca no lugar de experienciar a água tocando a pele, qual que é a sensação daquele dia, né, que foi talvez mais intenso, que a água está tocando a pele, o cheiro do sabonete, as texturas das coisas, né, no banheiro. E eu gosto também sempre de colocar a pessoa para fazer com a outra mão. Então, por exemplo, se ela tem o costume de ser destra, né, de pegar o sabonete e se ensaboar com a mão direita, faz o exercício do contrário, pega com a mão esquerda e passa a observar como é o movimento de se ensaboar com a mão esquerda, que fica com a atenção muito mais voltada naquele momento. Isso. E eu acho que a lógica, eu também oriento isso às pessoas, eu acho que a lógica disso, de por que fazer com a mão esquerda se você é destra, é porque, assim, tudo que a gente faz sempre, já está acostumada e já tem habilidade, é mais fácil a gente entrar num piloto automático e não prestar atenção no que a gente está fazendo. Mas tudo que é novo, mais difícil, que é a questão da mão esquerda, ou então qualquer tarefa nova, faz com que a gente se concentre muito para fazer, porque é difícil. Né? Não eu nunca fiz antes, eu não sei se, ou então eu não, né? Eu preciso prestar atenção na atividade para conseguir completá-la. E às vezes entra até um outro ponto, né? Eu preciso prestar atenção para relatar para minha terapeuta como que foi ainda. Isso, para contar depois para alguém como é que foi, para conseguir completar, para conseguir dar conta, né? Que eu acho que tem a ver com a lógica de porque a gente manda com a mão esquerda, por exemplo, para a maioria das pessoas que são destras. Eu acho que é esse ponto ali, né? Eu acho que quem é canhoto normalmente tem um treino maior, porque nem tudo é adaptado aos canhotos. Então, às vezes eles precisam. Eu tenho uma filha canhota, né? Então, às vezes ela precisa usar a mão direita para coisas que não são fáceis para ela, porque não tem nem sempre vai ter as coisas adaptadas para ela, né? Então, assim, ela acaba fazendo um treino maior de um esforço em alguns momentos, porque as contingências da vida exigem. Mas pra gente que é dessa, tá tudo adaptado a gente, né? E aí é uma atenção maior mesmo, para ter que fazer diferente. Isso, e eu acho que tá nesse desafio, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa nova, de um jeito que você nunca fez. Eu até falei inicialmente das nuvens, né? E realmente é parar para pensar quanto tempo eu não paro para notar a vida acontecendo ao meu redor, né? O movimento das nuvens, o balanço das árvores, isso é mindfulness. Eu lembro quando eu estava terminando o mestrado, estava aquela coisa caótica e eu tinha me mudado de casa, aí eu estava morando numa casa mesmo, e aí tinha bastante árvore em volta. Eu lembro que um dia eu estava tão, assim, cheia de coisas para fazer, era prazo de comitê de ética, prazo de entrega disso, daquilo, e paciente, porque a vida não para, né? Sim. E aí eu lembro que eu peguei minha cadeirinha de praia, sentei fora, e eu pensei, eu vou deitar e observar. E foi a melhor experiência, os melhores 10, 15 minutinhos ali, deitadinha na minha cadeira de praia, olhando o céu, o movimento das árvores, sentindo o vento tocando na pele, o sol, escutando os passarinhos. Foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. E aí, essa é mais uma das práticas que eu gosto. Quando eu estou muito acelerada, deixa eu parar e observar um pouco mais do ambiente, que eu sinto que devolve um pouco a atenção. É ótimo. E eu acho que o que você traz, assim, uma coisa que eu também coloco sempre em prática na minha vida, né? Que tem a ver com a gente se observar. Quando eu me percebo muito ansiosa e muito acelerada, eu já percebi que, assim, o meu automático eu vou pegar o celular e vou fazer alguma coisa para resolver, para escutar, tal. Só que isso alimenta a ansiedade e o desconforto, né? Então, eu já percebi que o automático é ir para lá, para práticas que alimentam o desconforto. Eu acho que não é só comigo, eu vejo muitas pessoas relatando isso, amigos, pacientes. E como a gente precisa fazer o contrário, né? Eu vou um pouquinho para um termo da DBT, o contrário do impulso de ação, né? O contrário do automático. Se a gente está ali no automático, querendo fazer algo que vai nos acelerar e deixar ainda mais ansiosa, às vezes eu até faço assim, eu vou desligar o celular e deixar em um outro ambiente, uma medida de autocontrole, assim, e vou fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa que eu preciso fazer, eu vou cozinhar, eu vou lavar uma louça, eu vou tomar um banho, eu vou escovar o dente, conectado à ação.
que eu estou fazendo. E faz muita diferença na prática, assim, como isso vai regulando as nossas emoções, né? Vai fazendo a gente ficar mesmo no momento presente, e vai baixando, vai desacelerando, como você comentou no início do vídeo, né, Ana? E é um treino, né, gente? É um treino. A gente fala, isso que a gente faz em sessão, dá um modelo de como fazer, pede que faça uma vez na semana, não precisa ser todos os dias, e vai treinando a pessoa a entrar mais em contato com essa experiência de abertura, curiosidade do que passa no seu eu, né? O que seu corpo sente nesses momentos? Seja que nem eu dei o exemplo do pão, né? Eu senti o cheiro do pão, ou o que o corpo sente? Eu estou sentado, sentindo o ar da pele, veio do movimento da árvore, da nuvem, e treinar essa atenção mais pro agora, sem tanto estar aqui, né? Isso. Você sabe que a minha fisioterapeuta, né, ela me deu um exercício para fazer em casa, eu tô fazendo umas práticas com ela, não sei se você já ouviu falar de LPF, que é para tratamento de diástase, né, que vem da gravidez e tal, e ela, assim, eu faço 1 hora por semana com ela e 5 minutos por dia em casa. Ela falou, você tem que parar e fazer 5 minutos por dia em casa. E o LPF envolve uma prática respiratória. Você tem que respirar, soltar o ar e sugar a barriga com apneia. Tá? Então, sem respirar. Se você não se concentrar para fazer isso, você não consegue fazer o vácuo na barriga, que é o que vai fechar a sua diástase, que vai funcionar. E assim, eu comecei a perceber que quando eu fazia isso 5 minutos por dia, era um momento que era como um mindfulness para mim. Porque eu respirava, prestava... Se você não prestar atenção, o vácuo não sai, não funciona. Parava tudo que eu estava fazendo, porque você tem que estar ali, né, com um movimento específico de mão, corpo e tal. Respirava, soltava e vinha e fazia o vácuo. E eu comecei a perceber como isso faz diferença quando eu paro tudo para fazer isso. São só 5 minutos por dia, mas faz diferença no dia a dia. Nossa, Tati, você deu um exemplo muito bom, porque se eu não me engano, o LPF, assim como algumas práticas da yoga, tem a questão da respiração, que precisa ter o controle da respiração, se vai encher a costela, se vai encher a barriga, se sabe, o lugar diferente que o ar vai. Né? Então, tem a respiração de foguinho, alguma coisa assim que eles comentam. Né? Então, tem diferentes tipos de respiração que é realmente estar mais consciente do corpo. Né, que tá acontecendo. Do corpo. E olhar assim, e às vezes você vai lá e você não fez uma apneia suficiente, você vai tentar fazer o vácuo e o vácuo não vai acontecer. E você olha para o seu corpo e fala assim, não deu, tenta de novo. Não é porque não funcionou. Eu acho que não adianta insistir quando não tá, o vácuo não foi, né? Tem que tentar de novo. Então ela diz assim, é treino, igual ela comenta, como a gente está falando aqui do Mindfulness, vai funcionar melhor quanto mais a gente tiver treinado. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz, eu falei assim, nossa, é muito difícil, porque eu tenho que me concentrar muito, é tudo muito novo e diferente. Né? Com o tempo, ainda preciso me concentrar? Sim, só que não vai ficando tão difícil, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil, exato. A prática, que é a prática de atenção, né? Entender. E daí eu vou começando a sentir como que eu sinto diferente no meu corpo quando o vácuo dá certo. Vai prestando atenção em tudo isso. Então, esse é um exemplo, né, da que eu percebi na minha vida, que demonstra que a gente pode estar fazendo mindfulness nas atividades diárias do dia a dia. Exato, é o tomar banho, é o lavar a louça, como a gente comentou. E às vezes é parar, olhar o ambiente ao redor. Eu lembro que eu tenho uma colega que ela trabalha com DBT também, ela estava aprendendo algumas práticas de mindfulness, ela falou assim, tem uma tão simples que é só o café. Você pega o café da sua preferência, aí você sente o aroma do café, você sente a textura da caneca quentinha do café, você toma o gole do café e você sente qual é a experiência daquele café entrando no seu corpo, né, descendo aqui assim, coisas tão práticas. Né? Eu fiz uma atividade dessa com os alunos da pós, depois um aluno veio me falar, né, que foi o Mindfulness Eating com uma bala de goma. E daí eu dei uma bala de goma para cada um. Pequena, aí eu falei para eles, coloque na boca. E daí eu falei assim, agora, antes de morder, vocês sintam o gosto. Aí ele falou assim, nossa, eu já tinha mordido umas 3 vezes quando você falou isso. Eu falei, opa, segura.
Né? Tipo assim, como foi difícil, porque a gente tem isso, né? Entra uma coisa na boca, a gente quer morder, engolir, ainda mais se a gente gosta do gosto, da textura. Eu falei para eles: olha, sente que tinha um açúcar em volta, sente se vai mudando a textura conforme ela tá na boca antes de morder, porque a saliva vai absorvendo o açúcar, né? E eu acho que é um exemplo de como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia também, até entender que tipo de café eu gosto mais concentrado, menos concentrado, mais quente, mais morno. Como é que eu gosto de consumir aquilo e conseguir aproveitar mais aquela experiência? Exato. Eu tô aqui só sorrisos, porque realmente eu acho que é uma prática muito gostosa e a gente vê a diferença. Eu vejo assim, quando eu proponho, né, aos meus clientes na sessão, eu falo, gente, é uma ótima oportunidade para a gente fazer junto. Eu faço junto a maior parte. Se eu coloco ele para entrar em contato com a experiência corporal, o experimento corporal, eu tô aqui falando, dando a regra ali do que seguir, dessa experiência, mas ao mesmo tempo também tô experienciando. E para a gente também fez bastante diferença. Muita, muita. Então, eu acho que fica aí, né, o desafio para quem está assistindo, quem nunca fez, nunca tentou, que tente colocar isso em prática para a vida. Depois conta aqui para gente nos comentários do vídeo se sentiu diferença na sua vida colocando isso em prática. Quem já fez e gostou, que tente que isso faça mais parte da rotina. Isso. E aí também eu vou fazer um convite para que quem estiver assistindo e já fez alguma prática de mindfulness e funcionou, gostou, deixa aqui, né, nos comentários para dar mais dicas e mais sugestões para as pessoas, além dessas do que a gente já trouxe. Com certeza, e acho que a gente pode depois, também mais para frente, conforme a gente for tendo tempo, né, Ana, gravar alguns exemplos e colocar nos shorts do canal, para as pessoas verem alguns exemplos de práticas de mindfulness para utilizar, tanto na própria vida quanto na terapia, porque para mim não faz diferença. Mesma coisa que a gente consegue aplicar na nossa vida, não vai ser diferente do que eu vou propor para o meu paciente. Vai ser a mesma coisa. Então, que a gente possa experienciar na nossa vida e também possa propor como ferramenta ali interventiva para pacientes. Isso mesmo. Mas, assim, foi uma introdução ao Mindfulness para vocês, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais sugestões, podem colocar aqui para gente. Se quiserem saber um pouco mais, para a gente pensar nos próximos vídeos com vocês também. Isso mesmo. E obrigado pela participação que vocês têm aqui conosco, por sempre comentar, compartilhar nossos vídeos. Para a gente é muito gratificante. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Até a próxima.